Bom dia, amados e amadas irmãs. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a infinita misericórdia de Deus, que o poder e unção do Espírito Santo e a intercessão de Nossa Senhora e de São Bernardo esteja com todos vocês. Amados, hoje é o dia de São Bernardo, né? Um dos grandes pregadores, tanto que ele era chamado como pregador do mel, ou seja, as suas palavras eram tão doces que todos que ouviam tinham sabor em apreciá-la, e assim muitos eram evangelizados por suas doces palavras, com humildade, com sabedoria, com serenidade. Então, que as palavras do Santo Evangelho de hoje possa cair para nós como mel, que a gente possa degustar em nossos lábios, que a gente possa saborear essas palavras e assim a gente possa proclamar e compartilhar com os outros. Que Deus abençoe a cada um de nós. Bom, hoje dia 20/8/2019, vamos meditar o Santo Evangelho de hoje. Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículos de 23 a 30. É a continuação do Evangelho de ontem, né? Do jovem rico. Então, hoje vamos continuar o Evangelho de ontem. Então Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: Quem, pois, poderá salvar-se? Jesus olhou bem para eles e disse: Humanamente, isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Aí entra a recompensa do reino. Em seguida, Pedro tomou a palavra e disse-lhes: Olha, nós deixamos tudo e te seguimos. Que havereis de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, pai e mãe, filhos ou campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Ora, muitos que são os primeiros serão os últimos, e muitos que são os últimos serão os primeiros. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos conduza, nos salve, nos alimente, nos reavive, nos vivifique, nos converta e nos salve. Amados, eu sei que para muitos estas palavras de Jesus caem como duras, como um julgamento, como uma sentença na vida de muitos que são ricos materialmente, né? E veja, a continuação é do Evangelho de ontem, que fala sobre o jovem rico, né? Aquele jovem que eu comentei ontem, que queria salvar-se, seguir Jesus, mas ele tinha muitos bens, tinha muito apego, e ele ficou triste porque Jesus disse: Vende todos os teus bens, doa aos pobres e segue-me. E hoje Jesus está continuando dizendo que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, no reino dos céus. Ora, Jesus disse, humanamente isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. E daí São Pedro diz: Mestre, nós deixamos casa, mulher, filhos, campo, trabalho, para seguir-vos. Que compensa teremos? Daí Jesus
Responde: ora, todo aquele que largou tudo isto para me seguir por causa do meu nome, ganhará 100 vezes mais. E quando eu retornar, na minha glória, vós sentareis em 12 tribos ao meu lado. Ou seja, daí entra a chave da situação. Por que Jesus escolheu 12 apóstolos? Para julgar as 12 tribos de Israel, os 12 descendentes de Abraão. Daí eu vou até adiantar uma outra observação. Porque São Paulo é considerado o 13º apóstolo, né? Seria o 14º, porque Judas morreu, ficou Elias no lugar de Judas, mas na verdade São Paulo representa o 13º apóstolo, a qual nós pertencemos, porque nós não somos descendentes da tribo de Israel. É como se nós não fôssemos, nós somos os pagãos. E aí entra a chave que Jesus ainda disse no final: muitos, aqueles que serão os últimos, serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. O que Jesus quer dizer com isso? Que os herdeiros da tribo de Israel, os herdeiros de Abraão, os filhos de Isaac e Jacó, que eram tidos como os prediletos, os preeleitos da descendência de Abraão, os que seriam salvos, os filhos de Deus, os escolhidos, por causa da arrogância, da dureza dos corações, os pagãos talvez sejam os primeiros convertidos e os primeiros salvos. Por isso que eles ficaram com ciúmes quando São Paulo se converte e foi para a região dos pagãos converter os pagãos, né? E daí São Paulo, de uma forma, provocou até um certo ciúmes em São Pedro. E os descendentes de Abraão, os judeus, ficaram com ciúmes dos pagãos por causa disto, né? Então Jesus acaba sendo contraditório para muitos arrogantes e prepotentes. Então o que o Jesus quer dizer com isso? O que o Evangelho quer dizer com isto? Que muitos de nós que estamos na igreja, como eu, que tem uma caminhada, que tem uma vivência, que busco seguir a Jesus, que busco proclamar o Evangelho, que busco ser um instrumento de Jesus, talvez eu seja um hipócrita, talvez eu esteja falando e não vivendo. E talvez vocês que estão me ouvindo, que estejam em pecados, que procurem se converter, que reconheçam a sua fragilidade, a sua fraqueza e busquem mais de Deus e se converta verdadeiramente, vocês podem ser salvos primeiros do que eu. Vocês podem ter pecado a vida inteira, mas se vocês se arrependerem no último momento, vocês serão salvos. E não cabe a mim ficar com inveja e dizer: mas Senhor, eu proclamei o teu nome, eu evangelizei, eu expulsei demônios, eu fiz curas, eu fiz milagres, eu fiz prodígios, eu preguei, eu cantei, eu evangelizei, eu criei músicas, eu compus músicas, orações e tal. E aí Jesus vai falar: não vos conheço, Claudinho. Vós que falastes bonito, mas não pratiqueis o que é verdade, o que é justo. Por isso a conversão é diária. Então, o que eu quero dizer é que vocês que são ricos não fiquem tristes. Humanamente é impossível. Mas é preciso que convertamos, é preciso que procuramos ser ricos na humildade, na simplicidade, no caráter, na justiça, na caridade, no amor. Se tu és patrão, seja um patrão humilde, simples, honesto, pague as custas dos seus funcionários, peça a Deus, fala: Senhor, me perdoe por eu ser rico. Se você é um filho de um político, por exemplo, de um grande empresário, de um industriário, você fala: Senhor, me perdoa porque eu estou no pecado, porque eu herdei essa herança do meu pai, dinheiro iníquo, dinheiro injusto, dinheiro desonesto, dinheiro corrupto, mas Senhor, eu não quero que essa maldição continue na minha vida. Faça como Jacó, né? Vai lá e fala: Senhor, se eu defraudei, que eu fui desonesto, eu quero devolver 4 vezes mais para os pobres, para as famílias, para as viúvas. Então faça caridade, faça amor, arrependei-vos, peça perdão a Deus por ser rico e fala: Senhor, mesmo eu sendo rico, Senhor, eu quero viver a tua vontade, o teu querer. Eu quero sim, Senhor, que o Senhor me dê oportunidades para que eu possa partilhar minha riqueza, mas eu quero ser mais rico espiritualmente do que materialmente, do que fisicamente. Eu quero que o Senhor me dê a graça da riqueza espiritual, da humildade, da simplicidade, da serenidade, da caridade, da verdade, da paciência, da compaixão, da misericórdia, do discernimento, da sabedoria, da justiça, do temor a Deus, de matar a minha carne, de lutar contra os meus pecados, de pedir perdão a Deus pelos meus antepassados, pelas maldições que eu tive.
Então, amados, que Deus abençoe a todos os caminhoneiros. Vocês sabem que eu sou caminhoneiro, estou aqui na estrada, parei no posto aqui para tomar um café. Vamos continuar a viagem com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus esteja abençoando todos nós, todos os caminhoneiros, todos os motoristas, todos os motociclistas, os taxistas, todos que estão na estrada dirigindo de alguma forma. Que Jesus e Nossa Senhora passe à frente de todos e que São Bernardo interceda por cada um de nós neste dia e em todos os dias da nossa vida. Que Deus converta o coração de todos nós, que possamos viver a humildade, a simplicidade, a riqueza principal, a riqueza maior, que é a riqueza espiritual, que é sermos mansos e humildes. Mais vale você, aquilo, né? O pouco com Deus é muito, muito sem Deus é nada. Então, é bom que se você tenha tudo com Deus, esse tudo é dobrado, é partilhado, é dividido. Mas se você nada tiver, mas se você agradece a Deus, se você busca Deus, Deus te dará saúde espiritual, física e mental. Mesmo que você não tenha saúde, se você tiver a fé, a esperança, o amor, a honestidade, se você não reclamar, Deus há de te abençoar espiritualmente, porque estamos aqui de passagem. Então que Deus abençoe a todos, um beijo no coração e uma excelente abençoada terça-feira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.